Princesos! Agora em fevereiro tá fazendo 2 anos que eu não como mais carne, nenhum tipo de carne, e eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês sobre a minha experiência. Antes então de começar, eu só queria mostrar uma carta que eu recebi do João Magalhães. Fofo, ele fez um desenho que é de um dos meus vídeos, acho que é o vídeo da maquiagem One Color. Nossa, ele é um artista, né? Muito lindo. Eu adorei, ele me escreveu uma cartinha ainda. Fofo, eu só não vou ler porque senão eu vou me emocionar. Mas obrigado, João, tu é um fofo. Pode ter certeza que eu vou te escrever uma de volta. Bom, dia 5 de fevereiro de 2015, eu tava na cozinha com uma amiga e apareceu uma barata. E ela começou a gritar, mata, 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 mata. E eu peguei o chinelo automático e fui pra assassinar a barata. E na hora que eu olhei pra barata, ela tava tão calma, parada no chão, e ela parecia estar tão tranquila, e me veio uma série de cenas de outros momentos da minha vida em que eu vi baratas ou baratas passaram na minha casa e eu matei várias vezes elas. E eu me perguntei, mas a barata nunca me fez nada de mal. Já passou por cima do meu pé, teve uma vez uma pousada na praia que uma barata parou na minha testa, mas eu nunca peguei uma doença ou ela tem encostado em mim, me aconteceu alguma coisa, por que eu vou matar ela? E eu fiquei com isso na cabeça, peguei um pote de plástico e ao invés de matar a barata, eu botei o pote em cima da barata, peguei um papel, botei por baixo e levei a barata pra rua e joguei ela na rua. Nisso eu fui pra internet, já era de noite, comecei a pesquisar muito. Por que a gente mata animais? Por que o ser humano mata animais? Por que a gente come animais? Se eu não matar a barata, será que ela vai se multiplicar e vai tomar conta da minha casa? Se eu não matar mosquitos, será que eles vão se multiplicar e tomar conta da minha casa? Ratos e outros bichos. E eu fiquei com isso e fiquei pesquisando e fui achando muitos resultados sobre daí alimentação vegetariana, por que as pessoas não comem animais, deixam de comer animais. Fui encontrando também muito conteúdo sobre produtos cosméticos que são testados em animais, quais são os produtos que são cruelty free, né, que eles não são testados em animais. E fiquei a madrugada toda nisso. E dia 6 de fevereiro então decidi que a partir daquele dia eu nunca mais ia comer carne. Eu não queria então ter esse tipo de prazer na vida, né, que é comer carne, que precisa matar algum animal ou fazer ele sofrer, né, torturar ele de alguma forma. E foi engraçado porque eu nunca tinha pensado em parar de comer carne. Essa noite me bateu algo que eu comecei a ter alguns sentimentos do porquê que eu fazia aquilo, se existia tecnologia, se hoje existem suplementos e coisas que substituem a carne que eu poderia viver sem. E eu tomei essa decisão sem buscar nenhum nutricionista, não busquei médico, eu disse eu vou pesquisar e fazer isso autonomamente. Depois de 2 meses eu estava em casa e eu acordei, eu tinha dormido umas 10 horas, 8, 10 horas, era fim de semana, e eu me dei conta que estava acontecendo aquilo com muita frequência. Eu dormia, mas eu acordava de manhã, me levantava e sentia vontade de sentar no sofá ou deitar de novo em algum lugar. Não era sono, eu me sentia meio fraco, sabe? E eu me dei conta que eu ia precisar talvez tomar alguma suplementação. Eu fui percebendo que na academia eu comecei a perder um pouco de força. Eu resolvi então começar a pesquisar para ver se eu descobria que tipo de suplementação eu podia tomar que fosse barata e acessível de acordo com o que eu tinha de dinheiro para gastar no mês. Porque tem isso, tu acha muitos produtos hoje em dia, pelo menos aqui em Porto Alegre, né, que é uma cidade grande, lojas veganas, vegetarianas com produtos, mas eles sempre são um pouco mais caros. E eu precisava ter essa alimentação com um orçamento não tão alto. Então eu vim experimentando vários produtos nos últimos 2 anos e eu tomei algumas vitaminas e acabei aderindo a uma marca que eu tenho até aqui vários pacotes vazios dela, que é essa vitamina de A a Z, é um multivitamínico da Be Well. Eu vou deixar o nome dos produtos aqui embaixo do vídeo. Essa aqui vem com 140 cápsulas, então dura aí 3 meses.
mais de 3 meses, 4 meses. Dura bastante tempo. E é um preço acessível, quase R$100, 89. Tomei muitas delas, cheguei a experimentar algumas outras vitaminas, mas atualmente o que eu tomo? Esse cronograma de vitaminas na minha geladeira, que eu intercalo. Um dia eu tomo esse multivitamínico, de manhã cedo, e no outro dia, de manhã com biotônico eu tomo a B12 e de noite, antes de dormir, o ZMA. Eu cheguei a fazer 6 meses depois que eu estava sem comer carne, o exame de sangue. Mas o meu exame de sangue com essa combinação de vitaminas deu tudo ok. Não tinha nada desregulado, não estava com anemia nem nada. E eu sinto que o primeiro ano é o mais difícil, que o organismo ele vai meio que se acostumando. Agora no segundo ano eu já sinto que o meu corpo já se acostumou bem mais com essa alimentação. No primeiro ano eu sentia que eu precisava dormir sempre um pouco mais, então parecia que meu corpo descansava só se eu dormisse algumas horas a mais. E hoje em dia isso já mudou. Eu já durmo 6 horas, tomando essas vitaminas eu fico bem tranquilo. Uma das coisas que foi mais difíceis para mim nesse processo de virar ovo-lacto vegetariano foi cozinhar. Eu odeio cozinhar e no início eu cozinhava um ovo, comia alguma cenoura crua e eu fui me dando conta que eu ia ter que cozinhar com mais frequência, fazer feijão, lentilha. Então eu inseri muito grãos assim no meu cotidiano, comi feijão esses dias com batata, café da manhã. Uma coisa que me ajudou bastante é que hoje em dia existem feijão, grão de bico, tem lentilha, feijão marrom, que é o carioca, o preto, que já são pré-prontos, então tu só coloca no fogo e ele já está cozido, né? Isso ajuda bastante. Eu desenvolver essa capacidade de cozinhar também me ajudou a ter mais liberdade na alimentação. Então às vezes eu vou na casa de algum amigo, eu levo ovo, eu levo lentilha, eu levo feijão. Me perguntam bastante se é difícil ficar sem comer carne. Pra mim foi fácil porque eu decidi. Então sempre quando eu penso assim, vou comer uma carne, eu tenho alguma coisa dos sentimentos, assim, que eu sinto uma repulsa por essa possibilidade de comer um animal assassinado, sabe? Isso pra mim é o que mais me bate. Então não me passa de jeito nenhum na cabeça, vou comer um bicho morto de novo. Ah, que legal, vou me alimentar porque é gostoso no animal assassinado. Então eu fiquei com isso na minha cabeça que me facilitou. E em restaurantes, se comer fora, acaba sendo tranquilo também, porque sempre vai ter ovo, feijão, grãos, legumes, couve, brócolis, várias outras opções, batata, enfim, sanduíches, que tu pode estar substituindo e te alimentando, sucos, eu bebo com bastante frequência. Então, olha, não, acho que não teve nenhum lugar que eu fui e tive que ficar sem comer ou que não tinha algo para comer. Sempre é possível dar um jeito. Tu acaba também virando amigo do pessoal, dos garçons. Ah, não tem como tu cozinhar um ovo para mim ou como fazer o feijão separado da carne. Tu negocia também, então acho que é super tranquilo. As pessoas me perguntam bastante também se eu sinto vontade de comer carne. E o que eu acho é que deixar de comer carne é abrir mão de um prazer, né? Então a carne é algo prazeroso, né? Fazem molhos e misturas e jeitos de cozinhar a carne, a milanesa cozida, que ela é um prazer pro paladar. Então tu abre mão desse prazer. No início, no primeiro ano, eu lembro que sempre que eu tava com muita fome, a primeira coisa que me vinha na cabeça era um bife gigante. Mas isso nunca me fez ter vontade de comer carne, mas assim, na minha cabeça era o que vinha, porque também o meu corpo estava acostumado, né? Muitos anos, desde pequenininho, sendo ensinado a ter que comer animais mortos, como se isso fosse o prazer da vida. E eu fui fazendo isso e não me dei conta que eu nem queria esse tipo de vida pra mim. Então também tu precisa passar por um processo de se desacostumar, sabe? Com esse tipo de alimentação. E com o tempo tu vai conhecendo outros prazeres, né, da comida. Então hoje em dia eu faço algumas misturas. Então esses dias eu fiz uma tapioca que era com tomate, manjericão, azeite de oliva
Inclusive o manjericão aqui da minha casa, que é essa planta. Linda, ele tá gigante, olha. Que eu plantei no vasinho e eu uso para fazer minhas alimentações. Teve um outro dia que eu fiz, que era rabanete, vinagre, óleo. Enfim, tu vai descobrindo uma série de misturas e combinações que tu acaba tendo o mesmo prazer que tu tinha com a carne. Então hoje em dia quando eu sinto fome, eu penso, ai, aquele amendoim temperado, ou eu vou comer um feijão, uma lentilha e vou derramar limão por cima. Nossa, é muito gostoso. Hoje em dia eu tenho também muitas plantas aqui em casa, né, que eu faço em vasos. Então tem esse aqui que é uma erva doce, que eu posso usar bastante em bolos. Tem o alecrim, que eu uso também em batidas. Nossa, o cheiro disso é muito bom. Eu plantei cebolinha e salsa, que eu uso bastante em omelete. Tapioca, eu gosto de fazer bastante tapioca, crepioca, que é com ovo, né? Fica muito gostoso. E a felicidade, né, princesas? Porque tu tem um sonho, assim, quero deixar de comer carne, tu conseguir ficar... Já tô 2 anos sem comer carne e agora eu me sinto muito mais disposto, com muito mais energia, porque o meu corpo já se acostumou. E me contem então, princesas, se vocês já pensaram em ficar sem comer carne, se algum de vocês não come carne, ou curiosidades que vocês tenham para me perguntar dessa minha experiência desses 2 anos. Fiquem bem, princesas, e a gente se fala. Qualquer coisa escrevam nos comentários aqui abaixo. Beijo na bochecha de vocês, até mais.